Este é o canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. Olá, pois é, por onde anda ancião Isaías Grilo? Será que está numa missão ou então está numa confraternização? Perante a foto que foi divulgada no Instagram há poucos dias atrás, podemos ver que o ancião Isaías Grilo está cá em Portugal, estava a viver um momento de confraternização com o seu colega ancião João Gomes da Madalena e com um cooperador, um simples irmão, que com certeza ficou muito feliz por ter tirado esta foto com estes dois anciães. Claro que o grande protagonismo era para o ancião Isaías Grilo. O ancião Isaías Grilo, um homem destacado na congregação cristã no Brasil, por várias missões que já realizou através da congregação e perante a vontade de Deus. Isso eu não sei porque eu não estava presente para ver se realmente tinha sido Deus ou não. Vou-me desculpar eu ser assim tão franca e tão direta, mas não coloco em dúvida todo este trabalho que o ancião Isaías Grilo realizou ao longo dos anos, em que conseguiu construir uma imagem de idoneidade, que não coloco em causa, um homem sempre pronto para servir a Deus e servir à congregação, sem dúvida alguma, que tenha atravessado vários momentos na sua vida e que com certeza com a ajuda de Deus conseguiu ultrapassar. Não coloco nada em questão de tudo aquilo que este homem, ancião Isaías Grilo, veio a construir ao longo da sua vida. Mas eu gostaria de perguntar, assim diretamente ao ancião Isaías Grilo, já que ele recomenda que não vejam os vídeos no YouTube, mas no entanto ele aparece nas redes sociais. Não tenho nada contra, até acho muito bem, mas eu gostaria de saber, senhor ancião Isaías Grilo, se o senhor vem em missão para Portugal e que o senhor diz que foi Deus que lhe requeriu essa missão. É sim, como eu já referi, eu não estava lá, não ouvi, não sei se foi Deus. Mas há uma coisa que é certa, que também foi a cúpula do Brás que o encaminhou aqui para a Europa, para Portugal. Como deve ter conhecimento, senhor ancião Isaías Grilo, que até mesmo várias pessoas estão nesta expectativa, uns na expectativa, outros na esperança, outros são como Tomé, têm que ver para crer de que vai haver alguma mudança de positivo aqui em Portugal, com a sua vinda, com essa missão tão especial que Deus lhe incumbiu. Outros perguntam, será que foi Deus mesmo? Ou será que o ancião Isaías Grilo vem para passar umas férias aqui na Europa para descansar a sua cabeça, já que anda cansado de aturar certas e determinadas coisas que têm vindo a acontecer na cúpula do Brás? Inclusive, até há comentários de que o ancião Isaías Grilo quis ter um momento de paz porque já não aguentava com o ancião presidente Cláudio Marsola, porque há certos conflitos de ideias em relação à congregação cristã no Brasil e até a nível mundial. Mas também há aqueles, como é o caso do irmão Fernando Teixeira, que estava na expectativa de que o irmão chegasse aqui a Portugal montado numa jumentinha, vinha com uma bandeira de tecido branco, que é o significado da paz, do amor, e para construir e não para destruir. Mas parece que essas expectativas estão a se desvanecer. E é caso para eu perguntar aqui ao senhor ancião Isaías Grilo, será que o senhor vem mesmo numa missão de Deus ou vem numa missão do Brás
de fazer aqui política na congregação para que as coisas não fiquem tão feias conforme estão. E quando falo em política, quero-vos dizer o significado de política, porque política abrange várias áreas. E se formos ver ao Google, tem aqui política, que é do grego politikos. Significa algo relacionado com grupos sociais que integram a polis. A polis é uma cidade, algo que tem a ver com organização, direção e administração de nações ou estados. É o direito enquanto ciência aplicada, não só aos assuntos internos da nação, política interna, mas também aos assuntos externos, política externa. Quis dar esta explicação quando usei o termo de fazer política aqui na Europa, aqui em Portugal, principalmente, porque podeis ver, conforme está aqui, é uma administração de nações ou estados que é aplicada, uma ciência que é aplicada não só aos assuntos internos, mas também externos, que é isto que o Brás faz. O Brás é um estado onde tem a sua política interna e que quer expandir essa política para o exterior. E é isso que eu quero perguntar ao Sr. Ancião Isaías Grilo. Será que vem em missão de Deus ou vem em missão política da cúpula do Brás? Sabe que, Sr. Ancião Isaías Grilo, o senhor caiu aqui, como nós costumamos muitas das vezes dizer, caiu aqui de paraquedas. O senhor está a lidar com certas determinadas pessoas que eu acredito que o senhor não conheça verdadeiramente quem são essas pessoas. E sabe que, olha, por exemplo, tirar fotos com determinados anciães e serem colocados assim nesta exposição mediática, às vezes não fica muito bem, não abona a seu favor. Porque aqui em Portugal há anciães em que a Irmandade já sabe perfeitamente quem são esses anciães, porque nas suas igrejas têm vários problemas e criaram problemas noutras igrejas e criaram problemas a outros anciães. E que infelizmente, se tornou nisto mesmo, numa política religiosa. E sabe, Sr. Ancião Isaías Grilo, como eu já referia, há muita expectativa positiva de que o irmão venha a fazer a diferença aqui em Portugal e na Europa. Eu já não tenho essa expectativa. Há uma, já não estou na congregação cristã em Portugal, já não pertenço, mas dou atenção, ouço quem ainda lá está, quem frequenta e que não está a gostar da forma como está a ser dirigida toda esta instituição religiosa aqui em Portugal e da forma que está a ver a ser dirigida no Brás, no Brasil. Sabe, Sr. Ancião Isaías Grilo, o senhor é daqueles que também conheceu os primitivos, conheceu a essência do que era a congregação cristã no Brasil. Sabe perfeitamente que os primitivos, eles anunciavam o amor, pregavam o amor, a caridade, o bem ao próximo, a simplicidade, a humildade, a honestidade. E o senhor sabe perfeitamente que há uns anos para cá, há cerca de 20 e poucos anos, tudo isso foi adulterado. O senhor sabe perfeitamente isso. O senhor sabe, custa-lhe se calhar a reconhecer de que tudo já não faz sentido conforme era nos tempos primitivos. Sabe, Sr. Ancião Isaías Grilo, o senhor sabe que as atitudes do Brás levam para um lado político, não é? E a questão é que aquilo que o senhor aprendeu agora nestes últimos tempos no Brás
nestes últimos anos, o irmão tem que deitar fora, porque é lixo, não é? Porque esta nova era que dizem que tudo é diferente, temos que evoluir só para algumas coisas. Mas esta evolução é uma evolução negativa. Há evolução positiva. Mas aqui não se aplica esta evolução. O irmão sabe perfeitamente que o que tem vindo a aprender no Brás é lixo. E o que é lixo tem que ser deitado fora. O irmão faça uma análise a si mesmo, à sua consciência, ao homem de Deus, ao ancião, ao que aprendeu tanta coisa boa e que havia diretrizes a serem seguidas. Diga-me, tudo isto que está agora em voga, o senhor acha que é de Deus, senhor ancião Isaías Grilo? Vai-me dizer, não, foi Deus que mostrou-a, foi Deus que revelou-a. O irmão sabe perfeitamente, como muitos sabem, de que Deus nos deu um espírito para sabermos discernir o que é de Deus e o que não é. E o irmão sabe perfeitamente que não é. Mas o irmão continua a lutar contra a vontade de Deus. Porque esta força maligna que está no Brás, na cúpula do Brás, é de uma força extrema, que o irmão sente-se amarrado e sente-se impulsionado a fazer aquilo que vai contra a vontade de Deus, a verdadeira vontade de Deus, e que vai contra os ensinamentos dos primitivos. Ensinamentos muito simples. Muito simples. É ou não é? Porque, senhor ancião Isaías Grilo, diga-me uma coisa. Acredita que Deus habita onde está a mentira? E vai perguntar, mas onde é que está a mentira na cúpula do Brás? O senhor sabe perfeitamente que está a mentira. Está a usurpar de um lugar que não lhes pertence. Porque eles dizem que são os mais antigos e o irmão melhor do que ninguém e outros mais. Sabem perfeitamente que eles não são os mais antigos, não são os mais velhos. Eles foram a um lugar que não era o lugar deles. A ganância, do poder, o querer, o destaque, o querer ser grandes, poderosos, onipotentes, oniscientes. Tudo e mais alguma coisa. A verdade é que eles querem colocar-se no lugar de Deus. Ancião Isaías Grilo, o senhor concorda com isto? Compactua com isto? O senhor sabe perfeitamente, ao estar a fazer o que a cúpula do Brás determina, o senhor sabe perfeitamente que está a ser descredibilizado, porque a cúpula do Brás já não tem credibilidade espiritual. Não tem perante o povo, perante várias atitudes, perante várias formas de estar. Daquele povo que tem saudades de que quando se construía uma igreja, um templo simples, modesto, e que Deus se fazia presente nessa simplicidade, aonde o homem nunca queria aparecer, mas fazia com que Jesus Cristo, ele sim, aparecesse em todo o movimento que era feito na congregação cristã, seja no Brasil e em Portugal. O senhor ancião Isaías Grilo com certeza tem a consciência de que, ao estar em missão aqui na Europa, que não é um trabalho fácil. Por que razão é que o enviaram? Porque quer vir arranjar, tratar, fazer com que as coisas que o ancião Hélio Bianco, as asneiras,
todos os erros que ele cometeu e tem vindo a cometer na Europa venham a ser remediados com a sua presença, porque o senhor com certeza nada tem a ver com o ancião Hélio Bianco, nem com o ancião Baco, que, digo uma coisa, são 2 terroristas espirituais que o Brás enviou para a Europa para destruir por completo todo um trabalho que foi feito com tanto empenho, tanto amor, tanto carinho, com tanto sacrifício, com tanto suor, com tantas lágrimas, com tanta dor de alma, com tanto sofrimento, por amor à obra de Deus. Não digo congregação, não quero chegar a esse ponto, mas a congregação, como alguns já dizem e diziam, é um veículo para levar a palavra de Deus àquele que está sedento de ouvir palavras agradáveis, palavras boas. Senhor ancião Isaías Grilo, tenha cuidado para que não seja descredibilizado perante um povo que aguarda que traga algum crédito espiritual para a Europa, para Portugal. Quero lhe dizer também, Sr. Ancião Isaías Grilo, já que está aqui em Portugal, não sei por quanto tempo é que vai estar, mas se realmente vem com uma missão de Deus, é mesmo missão de Deus, Sr. Ancião Isaías Grilo? É mesmo? E espero que então tenha atitudes, como se costuma dizer, e aqui posso aplicar esta palavra, não é com a intenção de fazer propaganda eleitoral, porque vamos ter aqui eleições em Portugal, nada a ver com a congregação, embora que a congregação, mas isso aí é outro assunto. Mas aquilo que eu lhe ia perguntar, Sr. Ancião Isaías Grilo, o senhor está mesmo para servir, para vir numa missão de Deus de paz, de amor? É que até agora não se viu nada. O que até agora se viu foi o senhor estar reunido, com certeza, com as pessoas menos corretas espiritualmente para estar a seu lado. Busque Deus. Pergunte a Deus quem são estas pessoas que estão ao meu redor, que querem tirar fotos como se fosse para fazer propaganda, querem se autopromover, tirando fotografias a seu lado. Vigia, Sr. Ancião Isaías Grilo. Sabe, há muitos que querem aproveitar do seu nome, há muitos que querem aproveitar do seu status que tem na congregação cristã a nível mundial. Se calhar é a altura de descer um bocadinho até à terra, colocar os pés bem assentos no chão e não deixar-se levar pela vaidade, pelo ego, não ser egocêntrico, não ficar apoiado na convicção de que é um homem de Deus usado por Deus, mesmo até que seja. Nunca se sinta um homem de Deus. Se sinta um homem, um servo que apenas faz aquilo que o seu Senhor lhe determina e que Deus pode pegar em qualquer um. Sabe, Sr. Ancião Isaías Grilo, eu sei qual é a estratégia que está para ser aplicada aqui em Portugal em relação ao ancião presidente Vítor Santos. Eu sei. E o senhor quer ser apanhado nessa tramóia, quer ser apanhado nessa jogada politicamente incorreta que querem fazer ao ancião presidente de Portugal, irmão ancião Vítor Santos.
Apesar de tudo, eu digo que cada um merece o que tem. A verdade é essa. Não ponho isso em dúvida. Cada um merece o que tem. E o ancião Vítor Santos merece aquilo que está a passar no meio da cúpula, seja de Portugal como até do Brás. Merece. Mas apesar de tudo, não acho correto a forma, a estratégia que estão a utilizar para denegrir uma pessoa. Custa, não é? E já agora, Sr. Ancião Isaías Grilo, não se esqueça do seu amigo, o ex-ancião Fernando Teixeira. Vai-lhe fazer uma visita, já que o senhor teve tempo para ir a uma festa, tem todo o direito, porque é um ser humano. Não se esqueça de ir fazer uma visita ao ancião Fernando, ancião perante Deus, mas ex-ancião perante a congregação Fernando Teixeira. E vá ver aqueles que estão a jorrar sangue na berma da estrada porque foram açoitados espiritualmente por estas cúpulas sanguinárias, cúpulas sem medir a meios para atingir os seus fins. Há muita alma a jorrar sangue na berma da estrada. Preocupe-se com essas almas e preocupe-se realmente em servir a Deus e não ao homem. Faça uma análise. E vou-lhe deixar aqui uma pequena recordação do que era nos tempos primitivos em que havia nas entradas das igrejas um quadro onde aquelas palavras tinham muito significado e que estes homens que estão atualmente na cúpula do Brás, que estão na presidência, que tomaram de assalto um lugar que não era deles, retiraram esse quadro. Mas, porque o povo não achou correto a retirada desse quadro, deram autorização, como que vamos calar o povo. Vamos calar o povo. Faz lembrar quando Jesus Cristo foi dado a escolher ou Jesus Cristo ou Barrabás, e o povo escolheu Barrabás. E vós, para calar o povo, para satisfazer o povo, bem, vamos colocar novamente o quadro. Mas, senhor ancião Isaías Grilo, eu vou-lhe ler aquele quadro só para lhe relembrar. Só para relembrar. E antes de eu terminar este vídeo, quero lhe dizer que o senhor ancião Isaías Grilo não tem amigos. Não tem. Ou se tiver, são muito, muito poucos. Escolha aqueles amigos que são sinceros consigo e que lhe dizem as coisas na cara. Olha, que nem a Laurinda Queiroz, do canal Toda a Verdade com Laurinda Queiroz, que lhe diz as verdades assim frontalmente, sem nenhum receio. E só não lhe diz cara a cara, olho no olho, porque o senhor não quer, não digo que tenha medo, mas tenha um bocado de receio de encarar esta mulher de pelo na venta, esta portuguesa. Mas não tenha receio, sabe? Não tenha. Porque as verdades são para ser ditas. Vou terminar, porque, Sr. Ancião Isaías Grilo, eu tenho mais perguntas para lhe fazer e irá haver mais vídeos para eu falar consigo, Sr. Ancião Isaías Grilo. Medite nas palavras que aqui foram ditas neste vídeo. Seja verdadeiramente um homem de Deus. E não um homem politicamente incorreto que se juntou a estes homens que são adoradores da mentira, da falsidade, da hipocrisia, do ego, da prepotência e da arrogância. Deixo-vos por aqui, até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Deus vos abençoe. E olha, sabe, Sr. Ancião Isaías Grilo, aqueles que nos dizem a verdade são os nossos maiores amigos. Vou-vos deixar então só com tal quadro, só para relembrar, porque acredito que o ancião Isaías Grilo precisa que lhe relembrem o que era verdadeiramente os homens de Deus antigamente.
Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Constituição da Igreja de Deus. Jesus é a cabeça da Igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. A sua organização é a caridade de Deus nos nossos corações, de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Onde esses três não governam, é Satanás que governa em forma de homem para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana.